Olá, aluno! Como você está? Seja bem-vindo à Aula Paraná. Essa é a aula número 13 e nessa aula nós vamos trabalhar a questão do socialismo. Eu sou o professor Paulo Moura, professor de Geografia, e eu vou estar com você nesses próximos minutos. Vamos em frente? Objetivos desta aula. Quais são os objetivos que está sendo proposto para essa aula número 13, onde nós vamos falar sobre o socialismo? Compreender o desenvolvimento do socialismo no mundo, como contrapartida ao capitalismo, do seu auge após a Segunda Guerra Mundial até a decadência final no século XX, refletir sobre as perspectivas atuais do socialismo no mundo e por meio de análise de caso dos países que ainda hoje têm em si esse modelo econômico. Vamos lá? Vamos seguir em frente? A definição de socialismo. O que é, então, socialismo? Eu quero ver com você aqui, eu quero fazer a leitura junto com você. Segundo Floresval Cárcere, no seu livro, lá ele faz uma definição sobre socialismo. Então, lá o Floresval ele vai dizer o seguinte, que é o conjunto de doutrinas que defendia uma melhor distribuição de riqueza produzida pelo trabalho. Seus pensadores afirmaram que isso ocorreria através de reformas sociais em casos extremos como o fim do capitalismo. Então aqui o Floresval ele vai fazer essa fala com relação à questão do socialismo, ok? Origem do socialismo. Bom, as ideias do socialismo elas vão surgir aí no século XIX, e no século XVIII, melhor dizendo, esse modelo vem muito em função da questão da industrialização, lá no século XVIII, você tinha a questão da industrialização, então começou a se observar o seguinte, dentro do processo de industrialização, no modelo capitalista, observou-se que tinha-se longas jornadas de trabalhos, você tinha questão de insalubridade, esses trabalhadores vivendo em situação de salubridade e situação de risco, situação até de periculosidade também, os seus baixos salários e da questão da jornada de trabalho, extensas jornadas de trabalho, na casa de 12, 14, 18 horas de trabalho. Então, em função de todas essas medidas dentro do capitalismo lá no século XVIII, dentro da questão da Revolução Industrial, alguns pensadores vão começar a pensar nesse novo modelo da economia. Vão pensar nesse novo formato de vida para as populações. Então, aqui nas nossas figuras, a gente começa a ver bem isso, A questão também do avanço da pobreza em si. Uma das figuras está aí mostrando sendo antagônica uma à outra, Por um lado, você vê a questão do trabalho infantil, até eu disse questão antagônica, mas não é não, São dois quadros iguais, Mostrando aqui as mazelas, provocadas naquele período por tudo isso que nós já citamos, do século XVIII, ok? Então, você vê as ruas aqui num bairro pobre de Londres, Você vê aqui a gravura mostrando um aglomerado de pessoas,
a estrutura urbana precária, com as suas questões de moradia, questão da infraestrutura em si, né? E do lado esquerdo aqui, na outra foto, você vê aqui o trabalho até mesmo infantil, né? E aqui a gente vai denotar o que se estava, né? Como se andava, na verdade, a questão oriunda aqui dentro do capitalismo. Então, as medidas para o socialismo em funções dessas condições de vida aqui levada pelos trabalhadores, as famílias como um contexto geral, né? Vamos a um quiz? Vamos lá? Vamos ao quiz número 1, tá? Que vai abordar o assunto sobre socialismo. Eu quero que você tente resolver aí e, na volta, no retorno, eu respondo junto com você. Ok? Vamos lá? E aí, você conseguiu responder aí o quiz? Vamos lá para ver a resposta agora? É o conjunto de doutrinas que defendia uma melhor distribuição da riqueza produzida pelo trabalho. O que é isso? É o socialismo ou é o capitalismo? Lógico, né? Está em vermelho, é o socialismo, né? O socialismo aqui defende, então, uma melhor distribuição de renda, de riquezas, de posse em si, ok? Vamos continuar? O socialismo científico ou marxismo, né? Esse ideal proposto por Marx, né? Esse é um manifesto comunista de 1848, tá? Onde ele vai trazer, o Karl Marx vai trazer, juntamente com Friedrich Engels, ele vai trazer 3 fontes, né? Que é base desse manifesto, né? Desses 2 alemães que foram importantes, né? No conceito teórico para o socialismo, né? Esse socialismo aqui científico. Depois nós vamos ver que tem uma diferença entre esse socialismo e o outro socialismo, né? Implantado em 1917 pela antiga União Soviética. Já falamos sobre isso aí, ok? Então, as 3 fontes aqui do marxismo, né? Seria a questão do materialismo histórico ou o dialético, né? As lutas, ou aqui a luta de classes, tá? E, por fim, a mais-valia. A questão aí de quanto, na verdade, esse trabalhador receberia, né? Esse último contexto aqui, né? O quanto ele receberia, de fato, é a valoração, vamos dizer assim, da questão da mão de obra em si, ok? Bom, aqui nós temos, então, o início aqui das ideias socialistas, né? Elas vão se arremeter a 1789, tá? Então, as suas características aqui, as características principais seria, então, um modelo social que propunha a socialização dos meios de produção
E aqui, obviamente, se está propondo um meio de produção, a gente deve entender que o Estado é o grande gestor, né? Ele é, de fato, o dono, né, por assim dizer, do patrimônio e o dono das questões produtivas em si, ok? Então, aqui nós temos também a questão do socialismo e comunismo. O socialismo é um patamar um pouco à frente aí do socialismo, né? Então, é um socialismo que vai tornando-se melhorado, por assim dizer, com a implementação de algumas regras, né? Com a implementação, principalmente, mais ainda do poder do Estado. E a aplicação real do comunismo, né? Aqui em 1817, nós temos esse ideário aqui pela Rússia, ok? Bom, dentro desse panorama está a questão características, né? Bom, o comunismo, sem classes sociais, né? Sem propriedade privada, ok? Nós já vamos perceber um pouco que, nos slides à frente, que sem classes sociais, mais ou menos, né? Tá? Daqui a pouco nós levantamos essa questão também, que parece que não é bem assim, parece que não foi isso que aconteceu. Vamos a um quiz? Vamos lá? Vamos trabalhar mais um quiz? Sobre o socialismo científico, é correto afirmar? Foi proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. O marco histórico é o livro Manifesto Comunista de 1848? Ou é a alternativa B? Trata-se de um modelo social que propunha privatização dos meios de produção. Será que é isso? Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para você resolver esse quiz e eu volto na sequência. E aí, você conseguiu responder aí o quiz? Deu tempo de você responder? Vamos à resposta então? O socialismo científico proposto por Engels e Marx, eles foram o quê? Foram o marco histórico e o livro Manifesto de Comunismo de 1848. Então, não é a alternativa B, né? É a alternativa A, ok? Tá certo? Eu quero corrigir com você aqui um pequeno errinho que está no slide, ok? A data aqui da Revolução Russa não é 1817, é 1917, ok? Feita essa correção, vamos em frente, ok? O socialismo real, esse é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Porque o ideário de Marx e Engels, ele é o socialismo teórico. O que nós vamos ver agora aqui é o socialismo na prática, estabelecido
pela criação em 1922 pelas repúblicas soviéticas, né? República da União Soviética. É aquele aglomerado de nações que faziam parte do regime socialista da União Soviética, ok? Bom, nós tínhamos aqui então, ó, apareceu aqui de novo a Revolução Russa, né? Que nós tínhamos corrigido agora há pouco aí, tá? Então, Revolução Russa em 1917, aqui vai se iniciar um processo de ditadura, né, por Stalin, um processo comunista em si, então a praticidade do modelo socialista em si, né, e fatalmente aqui o extermínio daqueles que eram contrários a esse modelo econômico, tá? Então, nesse momento, o governo de Stalin vai contra os seus opositores e vai causar aí, né, esse extermínio daqueles que são contrários a essa ideia, tá? Então, para o historiador o Gilberto Coutrin, trata-se de um socialismo autoritário, tá? Notemos aqui um formato um pouco distorcido, né, da questão do próprio socialismo em si. Então, de que forma acontecer isso? Através do terror político, né? Através da pressão, através desse regime implementado muito na questão da força em si. Vamos a mais uma atividade? Nessa atividade, de acordo com o que você viu até agora, né? Nesta aula, explique as principais diferenças entre o socialismo científico e o socialismo real. Note aí que há uma diferenciação bastante importante. Eu volto logo em seguida.
E aí, você conseguiu responder à atividade número 1? Nós acabamos de falar sobre o conceito do socialismo. O socialismo científico, de Marx e de Engels, e o socialismo real, né? Aquele nascido a partir de 1917, ok? Entre 17 e 22, nós temos aí a formação desse socialismo real, ok? Vamos em frente? Aqui eu quero fazer distinguir, né, entre capitalismo e socialismo, ok? Queremos fazer aqui essa diferenciação, embora a gente sempre pense e acredita que há uma antagonia entre socialismo e capitalismo, mas a grande verdade é que não é bem assim. É um pouco mais complexo do que isso, ok? Mas vamos ver aí a diferenciação entre eles. Então, o modelo capitalista, né? No que ele é, no que ele se baseia? Então, sistema político, evidentemente econômico, né? Baseado na propriedade privada e nos meios de produção. Lembra aí que a busca ela é incessante pelo lucro, né? E o socialismo, tá? Nesse caso, fim do lucro, fim das divisões em classes sociais, né? Então, essa é a definição aí do socialismo. Agora, algumas diferenciação entre esses dois modelos econômicos. Então, capitalismo, economia de mercado, tá? Lembra disso? Livre iniciativa, livre concorrência, livre mercado, né? O mercado está livre para todos que estão nesse formato. E o socialismo? Remuneração ocorre de acordo com o seu trabalho, de acordo com as suas necessidades. O Karl Marx teve uma definição para isso aqui. Lembra qual que era o nome? Tem a ver com valia, né? Muito bem. O capitalismo, elemento central, o capital. Então, a inserção principal aí do capital, né? E, obviamente, aqui que o objetivo é sempre a questão do lucro, né? No socialismo, economia planificada, baseada em planos econômicos. É o Estado que vai definir essas metas e esses planos econômicos em si, ok? No capitalismo, o verdinho lá em cima, slide na cor verde lá, ó. Divisão em classes sociais. Então, ali nós temos o quê? A burguesia, que é proprietário dos meios de produção. E proletariado, né? Que são os trabalhadores assalariados. Já essa é a definição para o capitalismo, ok? E, obviamente, aqui no socialismo, finda o lucro, né? E também faz aí o fim da divisão de classes, ok? Agora há pouco eu falei sobre a questão teórica dessa fim de divisão em classe, né? Mas dentro do socialismo também acabou se criando também duas classes, né? O socialismo de Karl Marx não era para ter classe, mas o socialismo atual, aliás, dicas de passagem, que daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre isso, que ele não era, ele era diferenciado, né? Em vários países onde se deu, principalmente ganhou força a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, criou-se aqui duas divisões de classe, uma do povo, né? E uma do próprio Estado. Então, os militares, o Estado em si, ele acabava
tendo um certo privilégio, né, com relação à questão do povo, tá? E isso não era previsto no socialismo de Karl Marx e Engels, ok? Vamos em frente, vamos para mais uma atividade. Vamos na atividade número 2. Explique qual a função do Estado no sistema socialista. Tá? E a B, alternar aqui, é cite as principais diferenças existentes entre o capitalismo e o socialismo. Eles têm aí sua diferenciação, nós acabamos de ver, né? Ok? Eu vou dar um tempinho aí você, aluno, e você resolve e nós já voltamos.
E aí, você conseguiu responder a atividade número 2? Eu tenho certeza que sim, por tudo isso que nós já vimos nesta aula, ok? Vamos em frente, então? Vamos prosseguir? Capitalismo versus socialismo e aí a questão da Guerra Fria, né? Aqui nós começamos a ver o princípio de decadência do socialismo, ok? Quando nós falamos aqui em Guerra Fria, nós estamos falando basicamente dos conflitos ideários entre duas nações, né? A antiga União Soviética e os Estados Unidos da América. Então aqui tem uma série de confrontos ideológicos, confrontos econômicos, disputas políticas, disputas tecnológicas e que, de certa forma, vão culminar aqui também no começo da ruína aqui do socialismo em si, ok? Mas, evidentemente, não foi o todo, né? Foi parte disso. As causas, na verdade, da crise do socialismo, ele vai se dar praticamente no final do século XX, né? Ok? Então, quais são elas? Primeiro, a industrialização obsoleta, né? Aonde? Lá nas repúblicas socialistas, né? Então, porque eles perderam aqui a terceira revolução industrial, né? Então, você começa a observar que, enquanto o mundo se modernizava, enquanto o mundo capitalista avançava, essas nações pertencentes ao bloco socialista, elas passaram a ter o seu sistema industrial cada vez mais arcaico. Crise econômica iniciada na década de 70. Tá? Nós temos uma crise oriunda no mundo, mais especificamente nessas nações socialistas. Nós temos problemas com a Iugoslávia, né, relacionado aqui dentro do bloco socialista. Tá? Nós temos aqui a alta corrupção dentro desses governos. Tá? Então, você tem não só a insatisfação dessas nações, mas também a insatisfação popular. Então, havia uma insatisfação muito grande das populações dessas nações, desses países que pertenciam ao bloco socialista. Então, por tudo isso, foram culminando, na verdade, aqui na crise, né, nessa crise do socialismo, e o socialismo vai acabar desaguando ali em acabar o socialismo com o tempo, né? Então, como nós já vimos aqui, já tínhamos falado, conflitos nacionalistas, né? Ali eu estou apontando o conflito Iugoslávia, né? e Rússia, né? Entre outras repúblicas soviéticas. Então, como eu já disse, a insatisfação. Não havia só uma insatisfação popular, havia uma insatisfação também dessas repúblicas em si. A partir de 1980, nós vamos ter aqui vários protestos dentro dessas nações, e alguns deles também pelo mundo, que vai culminar em mudanças estruturais. Tá? E aí começam a se pensar em adotar práticas capitalistas, e que vai culminar aí com o fim do bloco socialista, ok? Então, notemos que foram uma série de fatores, não foi um fato isolado, foi uma série de fatores, né, que veio culminando, que veio trazendo sobre as nações que praticavam o socialismo naquele período, as nações da antiga União Soviética, e que culminaram no fim aí desse processo socialista, devemos salientar, dentro das repúblicas soviéticas, ok? Vamos a mais uma atividade? Eu quero ver com você agora essa charge, né? Então,
aqui do lado nós temos uma charge e é para que você explique o que foi a crise do sistema socialista. Tudo isso que nós acabamos de falar, né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, nos parece ali o Mikhail Gorbachev, na parte do barco ali, na parte frontal do barco, né? E esse barco naufragando, esse barco indo a pique, né? Então, você vai fazer essa análise mediante essa charge. Você vai olhar para essa charge e você vai tirar aí as suas conclusões e você vai trazer a resposta para essas indagações, ok? Eu vou dar um tempinho a você e você resolve essa questão aí para nós. Muito bem, você conseguiu responder aí? Você viu que o último presidente das repúblicas soviéticas, da União Soviética, era o Mikhail Gorbachev, né? E ele está ali com um instrumento antigo na mão, né? Conhecido também como furapua, né? E ele está ali causando, no caso, o naufrágio daquele barco, através de medidas políticas e econômicas, né? Ok? Muito bem. Então, mediante essa análise da charge, tenho certeza que você vai responder, ok? Vamos em frente? O socialismo hoje, né? O socialismo hoje, na verdade, se a gente imaginar, poucos países, né, hoje no mundo praticam esse socialismo, tá? E esse socialismo praticado hoje, ele é mais diferente ainda do socialismo
das repúblicas soviéticas, ok? Porque tem principalmente a abertura de mercado, tá? Então você tem aí o Vietnã, você tem a Coreia do Norte, né? Você tem aí Cuba e você tem aí a própria China, né? Então cada uma dessas federações, cada uma dessas nações aqui, elas têm o seu modelo próprio de comunismo, ok? Então, cada uma delas tem aí contradições dentro do seu próprio formato de socialismo em si, ok? Vamos em frente. O caso, eu acho que pitoresco e diferenciado é a China, né? É um caso aí bem particular, né? Porque desde 1949, quando a China seguiu os passos soviéticos, né, ela vem se reafirmando como uma nação socialista, mas com uma economia muito linkada à questão capitalista, que é a abertura de mercados, né? Então a China percebeu isso. Tanto é que até na questão de produção, no setor agrícola, né, que era algo bastante estatizado, havia uma manifestação do Estado, depois isso passou a ter uma relevância, né, algo que não se considerou tão importante assim, irrelevante, melhor dizendo, ok? Então a China é essa exceção, né, dentro aí do socialismo, ok? Muito bem, na retomada de hoje nós vimos o conceito de socialismo, as correntes do socialismo, a diferença entre socialismo e capitalismo e a crise do socialismo, tá? Então, e o socialismo hoje, tá? Foi o que nós vimos aí nessa aula de hoje, ok? Eu agradeço você por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.